Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. E esse vídeo de hoje é um vídeo de abrindo o coração, sabe? É o último vídeo aqui do canal desse ano, dia 31 de dezembro de 2025, gente. E eu quero abrir meu coração pra vocês, sabe? Esse ano passado, 2024 e 2025, foram, assim, eu acho que os anos mais difíceis da minha vida. Mais difíceis mesmo, assim, sabe? Porque eu não fiquei bem de saúde emocional, saúde mental. E eu acho que a pior coisa que a pessoa pode acontecer na vida da pessoa é ela não ter saúde, seja ela física ou mental, sabe? E, gente, eu aprendi tanto assim nesses 2 anos, né? 2024, 2025, eu aprendi tanto. E o que eu mais aprendi, eu não posso chorar nesse vídeo, não. E o que eu mais aprendi, gente, é ser grata ao Senhor por hoje, sabe? Porque quando a gente não tem saúde, quando as coisas acontecem na vida da gente, a gente olha e a gente vê como que o Senhor é maravilhoso nos mínimos detalhes, sabe? E às vezes quando a gente está no olho do furacão, a gente não vê as coisas que o Senhor nos deu, as coisas que Ele colocou nas nossas mãos, nas nossas vidas, sabe? Eu sou tão grata ao Senhor. Eu saí desse furacão, dessa tempestade que eu estava, tão grata pelas coisas que eu tenho, tão grata pelas mínimas coisas, sabe, gente, que antes eu reclamava. Eu reclamava do crochê, eu reclamava das clientes, eu reclamava de tudo, do meu marido, eu reclamava da minha casa, eu reclamava de tudo, da minha vida, sabe? Eu cheguei a um ponto assim de me tornar tão vítima da minha própria história, que sabe, gente, eu me via assim, lá embaixo, no fundo do poço. E eu achava que pra mim não tinha solução. E a partir do momento, gente, e deixa eu falar pra vocês, não veio um milagre, meu Deus, o que aconteceu pra você mudar o seu pensamento? Veio um milagre, você conseguiu pagar todas as suas contas, você conseguiu um dinheiro grande aí para você ter mudado o pensamento? Não, gente. Não. Não aconteceu uma coisa assim mirabolante para eu mudar a minha vida, sabe? Eu continuo com as minhas dívidas, eu continuo com encomendas atrasadas, só que eu mudei o meu pensamento. Eu continuo com o mesmo marido, eu continuo com eu não tô na mesma casa porque a gente mudou, né? A gente morava numa outra casa e o dono da casa, ele pediu a casa e a gente mudou. E aí, mas assim, continuo as mesmas coisas, continuo no mesmo trabalho, continuo com as mesmas clientes. Mas o que mudou, gente, foi o meu pensamento e o meu olhar para as coisas. A partir do momento que eu comecei a olhar com gratidão para as clientes, para o meu esposo, para a minha casa, para o meu trabalho, as coisas começaram a mudar, sabe? A partir do momento em que eu comecei a ser grata ao Senhor, até pelas dificuldades, as coisas começaram a fluir. Os problemas, eles começaram a diminuir em questão de tamanho, porque quando a gente está no olho do furacão, como eu falei para vocês, um problema que é pequeno, a gente vê ele gigante. Mas aí, quando a gente olha para Deus, quando a gente olha com gratidão ao Senhor, quando a gente olha o que o Senhor já fez, o problema que antes era gigante, ele fica mínimo, sabe? E eu olhei para o Senhor, gente, com gratidão. Sabe aquela passagem que está lá em Mateus, quando Pedro, ele está lá no barco e ele vê Jesus andando pelas águas e
ele fala para Jesus assim, mande que eu vá até aí, né, se é o Senhor mesmo. E aí ele sai do barco, começa a andar pelas águas. E aí na hora que ele se assusta com a tempestade, com os ventos, ele fica com medo e começa a afundar. Porque ele olha para a tempestade e tira os olhos de Jesus. Ele tira os olhos daquele que pode nos manter de pé. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, sabe, gente? Eu sei que a ansiedade, a depressão, elas são doenças, né? E muitas das vezes as pessoas julgam a gente falando assim, você tá passando por isso, por essa depressão, por essa ansiedade, porque você não tem Deus. E, gente, doença mental, ela também é causada por algo no nosso corpo. Não significa que a gente deixou a Deus, não significa que eu deixei a Deus quando eu entrei, sabe, em crise de ansiedade. Não significa que eu deixei a Deus. Mas uma coisa que aconteceu comigo e que eu quero compartilhar com vocês é que eu deixei de olhar para Ele. Eu comecei a olhar mais para meus problemas. Eu comecei a olhar mais para minhas angústias, para as minhas frustrações. Eu comecei a olhar mais para as minhas dívidas, mais para as pessoas me cobrando. Eu comecei a olhar, sabe, para isso. E aí, no desespero, eu comecei a me afundar. Eu comecei a me afundar. E se não fosse o Senhor na minha vida, segurando a minha mão, eu tinha me afundado, sabe? Então, o Senhor, Ele me estendeu a mão. E aí, naquele momento, gente, eu comecei a olhar de forma diferente para as coisas. Eu comecei a olhar de forma diferente para os meus problemas. Eu comecei a olhar de forma diferente para tudo, gente. Para tudo. Eu sei que hoje em dia eu ainda tenho problemas, eu ainda tenho dívidas, eu ainda tenho muitas pendências, eu ainda tenho muitas coisas que eu preciso melhorar. Só que agora, os meus olhos, gente, eles estão fixados em Jesus. Eles estão fixados naquele que pode me socorrer. Porque antigamente eu achava que as pessoas poderiam me socorrer. Eu achava que as pessoas poderiam resolver os meus problemas. E ninguém pode resolver os nossos problemas, a não ser Jesus. Ninguém, gente, pode nos dar o conforto, o consolo, a não ser Jesus. Então, a partir daquele momento ali, que eu passei por isso tudo, eu parei, sabe? Eu parei de despejar os meus sofrimentos, as minhas angústias nas pessoas. E agora eu só falo com o Senhor. Eu só falo com Ele quando as coisas estão difíceis. Eu só falo com Ele quando eu estou, sabe, triste, quando eu estou desanimada. Mas eu também falo com Ele quando eu estou alegre, quando eu estou grata. E o que mais me ajudou nesse momento é olhar para as coisas boas que Ele me deu. Eu parei de olhar para os problemas e comecei a olhar para as coisas que Ele me deu, as coisas boas. Então, quando eu olhava para o meu crochê com uma coisa ruim, porque eu mesma trouxe aquilo ali para mim, que foi pegar muitas encomendas, né? Pegar ali coisas para poder vender e acabar não conseguindo entregar, não conseguir enviar, não conseguir fazer isso porque eu meti os pés pelas mãos. Eu parei de olhar para o problema e comecei a olhar, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me deu uma oportunidade de trabalhar dentro da minha casa. Eu não preciso sair de casa para trabalhar, não preciso pegar ônibus para trabalhar. O Senhor me deu uma oportunidade maravilhosa. E aí, quando eu pensei em desistir, quando eu pensei em não voltar mais para as redes sociais, para o YouTube, eu falei assim, Senhor, o Senhor já me deu uma oportunidade que tantas pessoas queriam, que é crescer no YouTube, crescer nas redes sociais. O Senhor me deu uma comunidade maravilhosa de pessoas que gostam dos meus conteúdos, que gostam de mim, independente do que eu fiz, do meu erro. As pessoas elas gostam de me acompanhar. Então eu não vou deixar isso aqui que o Senhor me deu, sabe? Eu vou voltar a fazer aquilo que o Senhor me colocou, o Senhor colocou nas minhas mãos,
Sabe, gente? E aí, quando eu olho, eu falo assim, quando eu parava para reclamar de cliente, eu falava, Senhor, o Senhor me deu clientes. Tem pessoas que não têm clientes, tem pessoas que estão iniciando agora e ainda estão, sabe, estão orando por algo que eu já tenho. Quando eu parava para reclamar, às vezes, de algo do meu marido, eu falava, Senhor, o Senhor me deu um esposo maravilhoso. Sabe? Uma pessoa boa, um homem trabalhador. Defeitos todos nós temos. Todos nós temos, eu tenho. E isso é normal, né? E aí, quando eu parei, falei, Senhor, o Senhor me deu um filho maravilhoso. Filhos maravilhosos, o Arthur e o Brian. O Senhor me deu uma casa para morar, porque tem pessoas que não têm casa, apesar de estar morando de aluguel, mas o Senhor me deu condição de pagar um aluguel. Então, o que eu quero trazer para você nesse vídeo é uma reflexão de que, às vezes, a gente só reclama. E quanto mais a gente reclama, a gente mais se afunda na tempestade, porque a gente só olha para os problemas, só olha para a tempestade. Mas quando a gente olhar para o Senhor e o que Ele fez por nós, as coisas começam a fluir. E a partir do momento que eu comecei a olhar para o Senhor, gente, eu comecei a pagar as minhas dívidas. Eu comecei a ter ânimo para fazer as minhas encomendas atrasadas. Eu comecei a ver luz no fim do túnel. Eu comecei a ter esperança. O medo de gravar passou, porque antigamente eu estava com medo do que as pessoas iam dizer sobre mim, com medo de ser cancelada, com medo de das pessoas acharem que eu era golpista, que eu era isso, que eu era aquilo. O medo passou, porque eu olhei para o Senhor, sabe? E eu sou tão grata, esse ano tá se encerrando, sabe, de uma forma tão diferente. Ano passado é um tempo, assim, de final de ano que eu quero até esquecer, porque não foi bom. Mas esse ano tá sendo diferente no final desse ano, porque isso tá ocorrendo dentro de mim de alguns meses pra cá. Uns 4 meses pra cá que eu tenho mudado o meu pensamento. Porque antes, no início do ano, na metade do ano, eu ainda estava lá. Eu estava lá no fundo do poço. Mas o Senhor, Ele me resgatou, Ele me deu as mãos e me tirou de lá. E agora eu estou me reerguendo, eu estou me refazendo, né? E tem uma canção que eu gosto muito que chama Vaso do Oleiro, alguma coisa assim, que diz assim: sou o vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Eu sei que o Senhor escreveu uma nova história para mim. E eu sei que essa nova história ela irá se cumprir durante esse ano de 2026. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um momento muito difícil e acha que não tem saída, olha para o Senhor, que eu tenho certeza que assim como Ele estendeu a mão para mim, Ele vai estender para você. E seja grata. Esse ano de 2026 será o ano de gratidão ao Senhor. É um ano que eu fiz um propósito com o Senhor de não reclamar de nada, de nada. Ai, deu errado a tal coisa. Eu não vou reclamar. Ai, não sei o que. Eu não vou reclamar. Não vou reclamar de nada. É um propósito que eu fiz com o Senhor, sabe? De não reclamar, somente agradecer, até pelas coisas ruins. Porque se aquilo ali aconteceu, porque foi da permissão do Senhor, porque tinha um propósito de acontecer. E assim eu tenho desfrutado, sabe, das bênçãos do Senhor, e eu tenho certeza que esse ano será um ano de muitas, muitas bênçãos, de muitas vitórias, que eu sei que eu irei conquistar com o Senhor.
porque sozinha eu não posso nada. Sozinha eu não consigo nada, mas com Ele, tá bom, gente? Que você tenha um feliz ano novo, um ano de 2026 maravilhoso e que esse próximo ano você consiga realizar todos os seus sonhos. O nome de Jesus é o que eu desejo para você, em todas as áreas da sua vida. Fiquem com Deus, gente, e até ano que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.